Glórias a Deus, amém, queridos? Vamos receber o pastor Daniel com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Experimente com a paz do Senhor. Amém. Estamos sentindo a presença de Deus aqui nesse culto. Amém, aleluia. Hoje, desde o começo, nós temos visto e ouvido Deus falar. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, vamos ler. Glórias a Deus, aleluia. A partir do versículo de número 5. Glória a Jesus. Oh, glórias a Jesus, aleluia. Desde o começo do culto, Deus tem falado ao nosso meio. Deus tem se manifestado ao nosso meio. Gostaria de pedir ao irmão Samuel que fizesse um fundo musical aqui no teclado, amém? Amém. Daquele jeito. Glória a Deus. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Se os irmãos estiveram ligados na mensagem introdutória, a qual o diácono Felipe ele trouxe a nós, vem falando a respeito de um verbo que se fez carne. E esse verbo que se fez carne habitou no meio dos homens. Glória a Deus. E nós olhando para esse texto, fazendo uma análise, nós vamos ver que em todo o tempo Deus, Ele investiu no homem. Aleluia, Jesus. Em todo o tempo Deus acreditou no homem. Eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Eu quero dividir essa mensagem em duas partes, melhor. Aonde a primeira parte dessa mensagem é o investimento de Deus no homem. Aonde Deus acredita em nós. Ao olharmos para isso, nós vamos ver que desde o princípio, desde o início, desde o Éden, Deus investiu no homem. E qual era o investimento que Deus estava dando no homem quando o homem ainda estava no Éden? Era todos os dias Deus ir visitar o homem e saber como é que ele está. Deus queria gerar um relacionamento com o homem. Deus gerou um relacionamento com o homem. Só que esse relacionamento
esse investimento que Deus teve com o homem acabou sendo um relacionamento frustrado. Porque aquilo que Deus havia investido no homem, o homem acabou falhando, acabou fracassando. Não foi Deus que fracassou, mas foi o homem que fracassou. Quando ele cai, quando ele peca, quando ele transgride uma lei, porque até então só havia uma lei que Deus havia ordenado ao homem, e esta única lei que Deus havia ordenado ao homem é que o homem pudesse desfrutar de tudo que havia no Éden, mas uma coisa ele não podia tocar. Mas esse tocar não impedia dele olhar, só que ele não podia comer. E o interessante que o irmão Felipe, ele fala aqui que o pecado, ele vai se originar do cobiçar. Não é o olhar, mas é a cobiça. O pecado, ele se origina, não é de você olhar, mas é de você cobiçar algo. E o homem, ele cobiça, porque se ele não houvesse cobiçado, embora a serpente tivesse oferecido a eles, mas eles não teriam comido. A cobiça fez com que eles pudessem tocar, comer e trazer a consequência para toda uma humanidade. A cobiça de o quê? De eles serem, porque o que a serpente chega para eles, o que o diabo usando ali a serpente chega para eles e diz assim: olha, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E entende que quando Deus faz o homem ali no Éden do barro, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem. Então o homem já era igual a Deus. Aleluia, Jesus. E a nossa semelhança. O homem, ele tinha o coração de Deus. O homem tinha o Espírito de Deus. O homem tinha tudo de Deus. Então a serpente está dizendo assim: olha, mas me falta algumas coisas, alguns atributos que são exclusivos de Deus, mas se você comer, você será igual a Ele. Atributos exclusivos: onisciência, onipresença e onipotência. O homem come. E quando o homem come, a Bíblia diz que ambos viram que estavam nus. E Deus chega na terra e começa a chamar Adão, porque eu imagino que Adão e Eva tinham um lugar reservado para poder encontrar Deus. Glória a Deus. O homem tinha um lugar reservado no meio do jardim, um lugar onde dizia: Deus vai descer aqui todos os dias e nós nos encontraremos com Ele.
Imagina Deus saindo no meio dos arbustos. E dizendo: Deus, eu falhei. Deus, eu errei. Eu comi o que não era para ser comido. Eu cobicei aquilo que não era para ser cobiçado. Mesmo Deus investindo em Adão, Adão fracassou. Adão falhou, mas Deus não desistiu. Ei, escute isso. Deus não desistiu de investir no homem. Adão falhou, mas Deus não desistiu do homem. Há uma promessa. Ou melhor, havia uma promessa. Tinha uma promessa. Adão falhou. Então ele diz: agora eu vou fazer uma promessa. E essa minha promessa é o meu investimento. Eu não vou desistir do homem, porque o homem ele pode ter perdido no Éden as minhas características, podem ter perdido a minha imagem e a minha semelhança, mas eu vou trazer o homem novamente, aleluia, para perto de mim. E ao longo dos anos, Deus foi investindo no homem. Deus investiu em Noé, mas Noé também falhou. Quando ele sai da arca, e a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha, e plantando uma vinha, ele se embriaga e mostra a sua nudez. A Bíblia diz que Deus agora vai investir em Abraão, dizendo: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Mas Abraão também falhou. Quando Abraão vai para o Egito, e Abraão mente. Mas Deus não desistiu de investir no homem. Deus investiu agora em Isaac, filho de Abraão, dizendo: Isaac, se tu andares nos meus caminhos e nos meus preceitos, eu te abençoarei. Só que Isaac também falhou. Agora Deus decide investir em Jacó. E quando Deus olha para Jacó e diz: eu vou investir em Jacó, só que Deus vê que Jacó também falhou, quando ele rouba a primogenitude de seu irmão, enganando ao seu irmão. E eu imagino o inimigo dizendo: olha, está acabando as fichas de Deus. Aleluia, Jesus. Porque todos os homens que Deus está investindo, eles estão falhando. Aí vamos olhar, para agora Moisés. Deus dizendo: eu vou investir em um homem corajoso para poder livrar o meu povo. Mas Moisés também falhou. Quando Deus chega para Moisés, se Moisés toca na rocha, e o povo de tanto fazer Moisés girar, Moisés ele bate na rocha. Eu imagino o inimigo dando gargalhada, dizendo: é o fim da humanidade, não terá mais jeito para a humanidade. Aí eu vejo Deus investindo em Josué. Só que Josué também falhou. Quando ele fez amizade ou fez aliança com quem não era para ter feito. Eu vejo agora Deus, aleluia, investindo, aleluia, em extensão.
valente de Deus, o guerreiro de Deus. Só que Sansão também falhou quando casou com mulheres, elas que não eram, elas mulheres decentes, mulheres, elas do seu povo. Mas quando ele revelou o seu segredo, Sansão falhou. Eu vejo Deus investindo, elas agora nos reis. Deus vendo que todos, ou quase todos os juízes, nós haviam falhado. Eu vejo Deus investindo agora nos reis. Eu vou investir nós agora nos monarcas. Deus investe em Saul. Só que Saul deixou que o poder subisse a sua cabeça, não dando mais ouvidos ao seu mentor Samuel, e ele querendo andar pelos seus próprios caminhos. Saul também falhou. Aí Deus diz: agora achei alguém segundo o meu coração. Mas essa que Deus achou segundo o seu coração, chamada Davi, também falhou. Quando ele arquiteta um crime odioso, não só cobiçou, não só desejou, ou ela não só desejou, como também cobiçou e coabitou com a mulher do seu próximo. A mulher engravida, e ele armou um meio de que o marido pudesse ser o pai da criança. Mas Urias é um homem cheio de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele diz: longe de mim, que enquanto os meus irmãos estão na guerra, eu estou aqui deitado com a minha esposa. Não arredarei o pé da tua casa, ó rei. Davi é embriaga, mas Urias mantém a firmeza. Agora Urias vai levando para a guerra a sua sentença de morte. Agora Urias está levando para a guerra uma carta onde estava a sua sentença de morte, que alguém arquitetou, dizendo: olha, se colocar ele na frente da guerra, deixe ele morrer sozinho. Davi falhou quando ele comete adultério e ele mata, tem nas suas mãos um sangue inocente. Deus agora vai investir no seu filho. Quando Deus investe, o filho de Davi, em Salomão começou até bem, construindo o templo, devolvendo as origens, trazendo o povo para perto de Deus, orando, buscando. Só que no final da vida de Salomão falhou. Por causa das suas muitas mulheres, ele começou a adorar outros deuses. E eu imagino o diabo dizendo, ou ele arquitetando e dizendo: as fichas de Deus
acabando. Porque todos que estão sendo levantados estão falhando ou no começo, ou no meio, ou no final. Só que eu falei que existia uma promessa. Existia uma promessa da carne, ou melhor, do verbo se tornar carne e habitar no meio dos homens. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus levanta reis, Deus levanta profetas, Deus levanta sacerdotes, mas esses homens falham. Aí Deus diz: agora está chegando o momento de eu revelar ao mundo, não o meu plano B, não o meu plano C, mas o meu plano infalível. Glória a Deus. Quando ele chega e usa os lábios do profeta Isaías dizendo: peçam um sinal a Deus, e Deus vos dará um sinal. Glória a Deus, aleluia. E alguém diz: longe de nós de atentarmos o Senhor nosso Deus. E ele diz: então Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará a luz a um menino, e esse menino será o seu nome maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E você não entendeu? Deus nos dará o menino, e esse menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que passa um período aonde Deus não levanta nenhum profeta, aonde Deus não levanta uma voz para poder dizer no meio do povo, chamado período interbíblico da história, aonde Deus se calou por 400 anos. O diabo está dizendo assim: olha, até agora ninguém se levantou, até agora nenhuma virgem concebeu, até agora não nasceu nenhum menino que pudesse tirar o meu sono ou tirar o meu sossego. Então Deus desistiu da humanidade, Deus desistiu do homem. Agora todos estão nas minhas mãos, desgarrados. Só que Deus estava preparando tudo. Glória a Deus, aleluia. No silêncio Deus estava trabalhando. No silêncio Deus estava trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Quando de repente, no meio do silêncio, 400 anos sem Deus levantar uma voz profética, sem Deus levantar um profeta, sem Deus levantar uma voz para poder dizer no meio do povo, de repente o anjo do Senhor desce numa casa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Olha para uma família, uma mulher que já estava separada. Aí o casamento. Chega para ele e
assim: bem-aventurada és tu, porque tu trará ao mundo o Salvador, Glória a Deus. o Redentor, o Redentor Aleluia, Jesus. da Glória. humanidade. Aleluia. Tu concederá, não de homem, mas sim do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Maria era um nome. Maria fica grávida. Sua prima Isabel também estava grávida. E uma foi visitar a outra. Glória a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia nos diz que quando elas se abraçaram, ambas foram cheias do Espírito Glória a Santo. Deus. Porque ambas carregavam uma promessa. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Uma do preparador da voz. Glória a Deus. A outra da salvação da humanidade. Aleluia. Uma carregava a voz que estava preparando o caminho. E a outra estava carregando a nossa redenção. Aleluia, Jesus. Alabaço e calabaço e acalabaga. Oh, glória. Uma carregando a voz que estava preparando o caminho no meio do deserto. Quando o inimigo achou que Deus havia desistido, Deus, aleluia, jogou duas cartas, aleluia, dizendo: aí, inimigo, olha aí, diabo, eu não desisti da humanidade, eu não desisti do homem, eu não desisti da mulher, por mais falho, mais pecador que ele seja, eu não desisti dele. Aleluia. Eu não desisti, Aleluia, Jesus. eu não desisti, eu não desisti. Oh, glória. Está numa nação do pecado, mas eu não desisti dele. Está na sarjeta, mas eu não desisti dele. Porque o meu plano é perfeito. O meu plano não há falha. No meu plano não há, aleluia, falha. O meu plano é perfeito. Oh, malabaçuia, acalabante, ele refaz. João nasce. Jesus nasce. E agora Herodes lança um decreto. Um decreto satânico para que matasse todas as crianças. João, seus pais o levam para o deserto. Jesus é guardado. Jesus cresce. Com 8 anos impressiona os
Enquanto João está pregando no deserto, que iniciou seu ministério primeiro, João já com alguns discípulos, mas em todo o tempo ele dizendo: olha, eu não sou o Cristo. E alguém pergunta: mas quem é você, João? Eu sou só uma voz. O Cristo ainda está por vir. Mas João nos fala um pouco mais de como é esse Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Se tu não és o Cristo, como é que ele é, João? E como é que nós saberemos quem ele é, João? Nos fala desse Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E João está dizendo assim: olha, é um. E primeiro, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Glória a Deus. Segundo, é aquele que vocês verem descer sobre ele o Espírito de Deus sob forma de pomba. Esse ele vos batizará com fogo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque eu estou vos batizando com água para arrependimento dos vossos pecados, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. No outro dia Jesus aparece e João está dizendo: ei, vocês lembram da mensagem de ontem? Que eu estava dizendo para vocês que eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. Olha ele vindo aí, 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 olha ele vindo aí. Olha ele vindo aí, aquele que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Glórias a Deus, O aleluia. Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Oh, aleluia. Esse culto não vai terminar da mesma forma, mas uma glória de Deus vai descer sobre este lugar. Oh, aleluia. E a Bíblia nos diz que João começa a batizar Jesus. E quando João batiza Jesus, a Bíblia nos diz que os céus se abrem. Glória a Deus, aleluia, Quando os aleluia, céus se abrem, aleluia. uma voz ecoa dos céus. Glórias, glórias, glórias. Oh, glórias, 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 Uma voz começa a ecoar dos céus dizendo: eis aí o meu filho amado. Em outras palavras, dizendo: eis aí aquele que eu prometi lá no Éden. Eis aí o Verbo no meio de nós. Eis aí a salvação da humanidade. Eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer nele. Eis aí meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer nele. E a Bíblia nos diz que quando Jesus ele vai ser emergido no meio das águas,
e ele vai subindo no meio das águas. O Espírito do Santo se pousa sobre ele. Aleluia. O Espírito Santo pousa sobre ele. E dali em diante começa o ministério de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluias. Oh, Senhor é fiel, meu Deus, aleluia. Toda honra e toda glória, Senhor, todo louvor e adoração são dados a ti, Senhor, aleluia. Qual foi o pecado que Jesus cometeu? Nenhum. Porque o primeiro milagre que ele opera é transformar água em vinho. Jesus começa a curar os cegos. Jesus começa a curar os coxos, mancos. Jesus começa a expulsar os demônios. A mulher que havia 18 anos foi endemoniada de Gadara. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Só que aqui, Jesus começa a fazer os milagres, a abençoar o povo, a curar, a libertar, a transformar, a restaurar, a restituir. O diabo agora começa a entrar nas pessoas e dizer: nós temos que matar ele. Porque até agora não achamos um ponto de defeito ou de erro nele. Eu imagino o diabo agora coçando a cabeça e dizendo aonde é que nós vamos fazer ele errar. Porque todos que Deus levantou antes dele falhou ou no começo, ou no meio, ou no final. No começo não conseguimos matar ele, quando ele ainda era uma criança. Com 8 anos não conseguimos parar ele. Ele agora está com 30 anos. Nós temos que parar ele de um jeito ou de outro. Mas Jesus é o plano perfeito. Oh, glórias, aleluias. Diga aí no seu lugar: Jesus Jesus é o plano perfeito. Que sendo na forma de Deus, não tem
na terra. Período dos 400 anos sem Deus falar. E Deus dizendo: e agora? Será que agora que eu vou levar Jesus? Será que agora que eu envio meu filho? Eu imagino Jesus dizendo: Pai, envia-me a mim. Pai, pode me enviar, porque eu não vou falhar na tua escolha. Eu imagino Jesus se levantando no trono e dizendo: Pai, chegou o momento, chegou a hora, pode acreditar em mim, que eu não vou falhar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Nós temos que ter o sentimento de Cristo. Não achar que somos melhores do que os outros. Glória a Deus, aleluia. Não acharmos que somos melhores, porque nada temos, nada somos sem Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziando-se, esvaziou a de si mesmo, despiu-se da sua glória e da sua majestade, tornando-se de servo. Deus dizendo, aleluia, Jesus olhando para Deus dizendo assim: Pai, chegou o momento, chegou a hora de eu ir, porque eu preciso saber o que a Benedita sente. Eu preciso saber o que o Felipe sente, o que a Fernanda sente. Eu preciso ir não na forma de Deus, mas eu tenho que ir na forma de homem. Glória a Deus, aleluia. Oh, que para eu sentir as dores do abandono, para eu sentir as dores da perda, para eu sentir as dores da rejeição. Alai, João de Calas, ele que alabança. Eu preciso ir na forma de homem. Oh, glórias, 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 aleluias. E poder ter história para contar. E dizer para eles: Aleluia, Jesus, glória a Deus. que é possível vencer Glória a Deus. os desejos da carne. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É possível vencer o mundo. A primeira investida do inimigo, pastora, contra Jesus foi no deserto, depois de 40 dias e 40 noites em oração. Quando a Bíblia diz que Jesus sentiu fome. O inimigo achou: agora ele está fraco, agora ele vai desistir, agora ele vai falhar e eu vou ganhar.
E o plano de Deus, mais uma vez, vai fracassar. Só que no deserto, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Já olha para ele, você está com fome? A barriga roncando. Falar no linguajar nordestino, as tripas finas engolindo as grossas. O diabo oferece, pega essas pedras. Se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pães. Glória a Deus. Se Jesus transforma as pedras em pães, nós estávamos perdidos. Mas como eu falei, Jesus é o plano perfeito de Deus. Oh, glórias, aleluias. Jesus venceu as tentações do deserto. Aleluia, Jesus. Caminhando para a gente finalizar. Jesus vence as tentações. Jesus passa por tudo que um homem biologicamente formado por um casal, ele passa por tudo e suporta. Aí o diabo, olhando dizendo, eu não consegui vencer ele no deserto, mas eu vou vencer ele na cruz. Alguns pregadores, e aqui nós vamos entrar na segunda etapa, segundo tópico dessa mensagem. Uma é assumir a forma de homem. Jesus assumiu. Jesus passou tudo que um homem tinha que passar. Não foi aliviado, não foi lhe tirado nada. Porque você acha que Jesus não adoecia? Você acha que no andar no deserto não criava calos nos pés? Ou será que Jesus também não sentiu febre, dor de cabeça? Será que Jesus não sentiu cansaço, sono, vontade de parar, vontade de desistir? Verdade, meu Deus. Só que ele tinha uma missão. Glória a Deus, aleluia. E quando eu falei que
Versículo 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas agora o traidor já havia se manifestado, mas ele não chama de traidor. O que eu acho tão interessante nisso, que ele chega para Judas e diz assim: ele sentado à roda da mesa, a última ceia, na casa de Simão, ele sentado à roda da mesa, ele chega e diz assim: Judas, vai fazer o que lhe está proposto a fazer. Judas, corre e faça aquilo que lhe está proposto a ser feito. Poderia ser outro além de Judas. Poderia ser Tiago, poderia ser Pedro, poderia ser Mateus, poderia ser qualquer outro. Levi,